Olá, sou o Dr. Romildo Gervelli, médico formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 1977. Em 1978 e 79, fiz residência em psiquiatria e depois de 1983 a 87, eu fiz formação em psicanálise pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é um curso para se tornar psicanalista, que demora de 5 anos, 2 dias por semana. E aí, nesse ínterim, apresentei diversos trabalhos científicos para essa sociedade, inclusive sobre as fixações mentais que se encontram na mente do adulto, da vida intrauterina ao redor do trabalho de parto. Esse tem sido o meu trabalho. Eu sou um dos fundadores, o primeiro diretor da seção regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui do Grande ABC, e fundamos em 2008, a regional. Eu trabalhei em hospital psiquiátrico até 1983 e tenho 2 consultórios de 1980 para cá. Então, uma experiênciazinha mais ou menos grande na área da psiquiatria. Bom, estamos aí no Setembro Amarelo, que é o tema do momento aí para a prevenção do suicídio, não é? E essa situação, ela é muito delicada porque o suicídio, ele andou ultimamente tendo aí um pequeno aumento e isso vem deixando o pessoal das organizações mundiais de saúde um pouco mais preocupado, inclusive também no Brasil houve esse aumento também. Então, para se ter uma ideia dessa dimensão do suicídio, o mundo tem quase 8 bilhões de habitantes, 7,8, né? E o índice de suicídio, em média, ele pega 16 pessoas para cada 100 mil pessoas. Afinal, né, o que é o suicídio, né? O que é o suicídio? O suicídio, ele é uma doença, é um fricote, é uma fraqueza da pessoa. Bom, é isso que nós vamos conversar. E, na verdade, ela, já adiantando, ela é uma doença. Ela se estrutura ao longo do tempo dentro da cabeça da pessoa. E eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas se pegando se pegando as causas de suicídio, em torno de 95%, pelo menos, tem causas psiquiátricas no meio. Existe um transtorno emocional no meio. E o que ocorre é assim, normalmente essas pessoas que têm esses transtornos mentais, existe ali uma tendência, uma hereditariedade, essas pré-condições familiares, os traumas de vida intrauterina, de primeira infância, muitos sofrimentos, abandonos, traumas, abusos, inclusive sexual, um mundo de situações que podem predispor a pessoa a essa situação. Então, vamos pensar essa situação vamos pensar de como que é um ser humano, né? O ser humano vem ao mundo, ele é dotado de muitos desejos, de muitas expectativas, ele faz muitas idealizações, e aí ele espera que o mundo seja do jeito que ele gostaria que fosse. Ele monta expectativas para o mundo, para as pessoas, para as situações, para as condições de vida, para governos e para tudo. E o mundo não é bem desse jeito, as situações são diferentes, as coisas ocorrem diferentes. Do mesmo modo, a pessoa também, ele pensa, ele gostaria de ser de um jeito, ele também tem expectativas de ele ser de um jeito, e ele também não consegue ser desse jeito que ele gostaria de ser. Com isso, a pessoa vai tendo infinidade de frustrações com o meio ambiente e consigo mesmo. Essas frustrações, se a pessoa tem uma condição de tolerá-las, de suportá-las, e isso não é porque quer, isso porque a pessoa vem com essas condições,
dela. Se ela vem com essas condições de suportar essas contrariedades, essas frustrações, essas desilusões e essas decepções, ela vai vendo que aquela situação que ela está iludida para com o mundo e para com ela, não cabe, que a vida é diferente, as situações são diferentes, ela vai trocando esse mundo dos desejos e das idealizações pela noção de realidade. E ela vai pegando no caminho da maturidade. Já as pessoas que, por um mundo de razões que eu não vou citar, né, isso depende de pessoa a pessoa, a pessoa não consegue tolerar essas contrariedades, não consegue tolerar essas frustrações. Então, o que acontece? A pessoa quer que o mundo seja de um jeito, o mundo não é daquele jeito, ele desilude, ele desacorçoa, ele desaponta. Ele quer que as pessoas sejam de um jeito, as pessoas também não são daquele jeito. Ele também desaponta, desacorçoa, se decepciona. Amanhã outra decepção, outro desencanto, outro desapontamento, outra decepção, outra desilusão. Ele vai fazendo ao longo da vida uma montanha, vamos dizer assim, dessas decepções, desilusões, desacorçoamentos para com o mundo. Conforme a gente desaponta com alguma coisa, o que acontece com a gente? A gente não quer mais aquilo. Aquela pessoa desacorçoou a gente não quer mais contato com aquela pessoa. E o mundo desacorçoou a gente, desapontou a gente, não quer mais o mundo, a gente vai se fechando. Bom, e isso é uma questão de mais tempo de vida para isso ir se estruturando cada vez mais. Ao mesmo tempo, a pessoa também tem as situações de autoexpectativas, tem as autodesilusões, a pessoa quer ser de um jeito, ela não consegue, ela quer ser de uma maneira, não consegue. E aí, então, esses desejos, essas vontades não seguem para a noção de realidade. São vontades, são idealizações, são expectativas mais inflexíveis. A pessoa quer ser daquele jeito, sim. Ela pretende, que não aceita ser do jeito que é. Então, ela vai encravando ali com essas situações dela e ela vai ficando autodesacorçoada, autodesapontada. Ela vai ficando muito frustrada, altamente contrariada, ela vai ficando ela vai ficando com uma diminuição de autoestima progressiva. Ela vai se desapontando consigo mesma de uma forma que ela vai formando um complexo de inferioridade, por exemplo, vai se sentindo muito a menos do que os outros, vai se sentindo muito infeliz, não realizada, ela vai fazendo um processo doentio. Junta com as desilusões de fora, que também é outra montanha, e essas situações vão fermentando dentro da mente da pessoa e alterando química cerebral. E, ao mesmo tempo, produzindo novas ideias, novas desilusões dentro de pensamentos negativos, que cada vez vão ficando mais estruturados e mais organizados. Acontece que uma parte dessas pessoas, ainda bem que não são todas, vão desenvolvendo também ideias contra a vida. Não vão querendo viver desse jeito, não vão aceitando esse mundo desse jeito. Vão formando as ideias suicidas. Essas ideias que brotam dentro da cabeça não dependem da vontade da pessoa, são situações que surgem. Elas vão se desenvolvendo como uma semente de uma planta que vai crescendo ao longo do tempo. Essas ideias, elas também vão crescendo dentro da mente daquela pessoa, conforme ela for tendo mais desilusões, mais decepções, mais autodesilusões, mais autodecepções, e essas ideias, elas vão progredindo ao longo do tempo, vão ocupando mais tempo a cabeça da pessoa. Consequentemente, a pessoa vai vendo que aquelas ideias de autoeliminação vão fazendo muito sentido para ela não vai conseguindo se defender, ela não vai conseguindo uma autocrítica disso. Essa ideia vai avançando, ela vai considerando cada vez mais essas possibilidades, porque os sofrimentos não cessam, as autoinsatisfações não cessam, e a pessoa vai pensando, vê um tipo de suicídio, vê outro,
a pessoa vai pensando como ela faria e vai cada vez se aproximando mais a possibilidade dela praticar um ato dessa natureza. Se ela não tiver uma autocrítica que faça com que ela veja que aquilo não está indo bem na cabeça dela e ela busque um tratamento, ou alguém da família dela que faça ela ir a um tratamento, ela tende a praticar o ato. Ela tende a praticar e, às vezes, o homem tende a praticar atos mais certeiros do que as mulheres. Mas, mesmo assim, existe a possibilidade de tentativas não darem tão certo. Em torno da terceira tentativa, que se efetiva, a pessoa vai estudando cada vez mais, ele vai se aprimorando cada vez mais na situação do suicídio. Até esse processo da autoeliminação, né? Que seria... O suicídio é a retirada da própria vida voluntariamente, né? Então, assim, é uma situação muito grave, muito séria, né? É uma situação que tem saída. É uma situação que, se essa pessoa ela entrar num tratamento, usar medicamentos, se submeter a tratamentos psicoterápicos, tem os tratamentos mais profundos, tem os tratamentos menos profundos, tem diversas linhas de psicoterapia. Então, assim, a pessoa saindo desse estado mental, ele saindo desse estado doentio e voltando para a normalidade dele, ele não tem mais as ideias suicidas, ele volta a querer a vida. Puxando as orelhas? Não é puxando as orelhas, não é dando bronca, é acolhendo, tal como se acolhe uma criancinha de 6 meses, 1 ano, que tem muitas dificuldades, que esteja em alguma doença, por exemplo, uma pneumonia, que os adultos pegam e levam para algum profissional, ou levam para uma internação, seja o que for necessário. Na situação do suicida, também é necessário fazer isso. Ele vai resistir, é evidente, porque se for um idoso, ele vai achar que não tem mais jeito, que o dinheiro que ele ganha não vai dar para a vida, e é melhor ir embora, ele está um atrapalho. O mais jovem também pensa desse jeito, que ele é um atrapalho, que só faz os outros sofrer, que não vai adiantar nada. É só pensamentos negativos. A depressão é feita de pensamentos negativos. A desesperança toma conta da cabeça dessas pessoas. Então é preciso sim levar, precisa ter muita paciência, muita tolerância. Se for pessoas, por exemplo, se for um esquizofrênico que está ouvindo vozes, tipo, vou te matar, se você não se matar, eu vou te judiar muito, mas eu vou te matar também. O sujeito opta para se matar, para não ficar num tormento daquelas vozes ameaçadoras. Ou mesmo, às vezes, ouve vozes de Deus, que, olha, estou precisando de você aqui no céu, você precisa se matar para me ajudar aqui. Enfim, precisa socorrer esse esquizofrênico, ou as pessoas que estão também com o uso de drogas, que vão com a autoestima cada vez mais sendo degradada, né? Então, assim, essas pessoas precisam de ajuda. Elas estão altamente doentes e elas não conseguem entender que elas estão doentes. Quem vê que elas estão doentes são os outros, que conseguem a razão. Bom, o tema é bastante extenso e eu espero ter conseguido passar a ideia central, que essas pessoas precisam de ajuda.